Olá, amigos do meu canal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece muito, principalmente na atualidade, na vida corrida das pessoas, né? Que as pessoas discutem por qualquer coisa, reagem a qualquer tipo de situação, muitas das vezes de forma negativa, né? E acontece muito em família, marido, esposa, família em geral, né? Acontece muito isso daí. Essa palavra desprezo, o próprio nome já fala, né? É desprezável, né? Uma coisa ruim. O desprezo, ele é tão ruim que quando uma pessoa despreza a outra, ela simplesmente como se estivesse falando assim para outra: eu não quero você perto de mim, eu quero você longe de mim, eu quero você distante de uma forma em que eu não quero te ver. Para mim, se você não existisse, seria muito melhor. É onde entra o parâmetro do desprezo, né? E isso é completamente ao contrário e que a palavra de Deus nos fala. É completamente ao contrário do que a Bíblia nos fala. Vocês que pregam muita religião, prestem muita atenção nos seus fiéis, nos seus irmãos, independente de qual seja a sua igreja. Qual é o membro da sua igreja tem o desprezo com outras pessoas que estão dentro do seu limite de pessoas, né? Daquela organização, ou que seja seita, ou que seja religião, né? O que está acontecendo, né, com as ovelhas, né, de Deus? O que está acontecendo, gente? Nós estamos num mundo tão louco, tão estranho, que as pessoas brigam por causa de 10 reais, as pessoas brigam por causa de nada, as pessoas brigam, isso começa inclusive de criança, né? Quantos pais que eu já vi uma criança quebrar um copo, parece que é o fim do mundo, pega a criança, bate, põe de castigo, eu já vi isso acontecer, já vi, e isso é uma loucura, porque aquela criança que já está pequenininha ali, né, que teria que crescer com amor e com carinho, e de repente de ser só chamado uma atenção: olha, toma cuidado para esse copo não quebrar. Não, a criança ela sofre, ela vai para castigo e ela se acha, né, desprezada. O que vai acontecer lá no futuro dessa criança? Ela vai crescer e ela vai, se ela não fizer a mesma coisa, ela vai fazer pior. Ela vai achar que qualquer coisa no mundo é um ponto central ali para você dá o desprezo. Então essa criança cresce com esse trauma na cabeça dela, né? Inclusive acontece muitas essas situações com casais que se separam. Isso é uma coisa que está longe de ser uma coisa humana e longe de ser a pregação do amor, né? Longe. Por exemplo, casais que se separam, que ou o pai ou a mãe criam o filho de uma forma em que vai dar o desprezo para aquele que está longe, né? Eu vejo isso acontecer muito na sociedade, eu vejo isso acontecer próximo de mim, e isso é uma coisa horrível, porque é uma falta de amor tremenda, é uma falta de sensibilidade com a situação que aconteceu no casal durante aquele período, né? Se um casal esteve junto em um período de tempo, se um casal foi casar, né, teve o casamento na igreja, ou se não teve, se só juntou, mas tem ali um fruto, né, daquele amor, né, porque amor de verdade ele não se acaba, o amor de verdade ele continua, mas às vezes houve um fruto naquela relação, e aí um vira para o seu filho e fala assim: olha, você não vai ter contato com seu pai ou com a sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe, não sei o que lá. E muitas das vezes não, 100% das vezes é por causa de parceiro que acontece isso. Muitas das vezes. Esses dias teve um caso na televisão, né? Não sei se quem aqui assistiu, pôde acompanhar isso, mas um pai foi preso, ficou 1 ano preso, teve um processo de mais de 10 anos, ele foi acusado de estupro dessas crianças, filhos dele. E aí foi passando o tempo, as próprias crianças entraram contra a justiça, teve lá falando para o promotor de justiça e para o juiz e para a justiça que eles mentiram quando era criança. Eles tinham por volta de 8 a 10 anos
Parece que a menina tinha 8, o rapaz tinha 10 anos. E agora, 10 anos depois, quer dizer, já eram de maiores, né? Foram à justiça porque o pai deles acabaram sendo presos. O processo foi tramitando, e o pai deles estava em liberdade. De repente o pai dele ficou 1 ano preso por estupro. Vocês têm a noção do que foi que essas crianças falaram? Olha, seu juiz, nós demos o depoimento errado, falando que o nosso pai nos estuprou, porque a nossa mãe separou do nosso pai. E a nossa mãe amigou com uma moça. Quer dizer, arrumou uma mulher para morar, né? Se apaixonou por uma mulher. E a parceira, né, da minha mãe, nos induziu a dizer que meu pai nos estuprava. E a justiça brasileira ela é tão cega para pobre que em vez dela, nos autos, né, diz isso daí, né, o processo, que não foi comprovado o estupro. Então eles foram só pelo depoimento das crianças. E uma injustiça tremenda, porque esse pai foi preso. E aí, dentro da cadeia, nós sabemos que tem uma regra que quem é estuprador lá sofre e muito, e vocês sabem o que o estuprador ganha quando cai dentro de uma cadeia, né? O pessoal faz até fila. Então imagina o que esse pai não sofreu por causa de uma mãe, de um coração ruim, e por causa da sua parceira, que deve ter parte com capeta, que induziu essas crianças a acabar com a vida de um cara. Graças a Deus, essas crianças cresceram e tiveram a consciência que essa parceira, que essa amiga, que é amigada com a mãe delas, fez isso com elas. Então elas correram atrás e ainda conseguiram reverter a situação antes que o pai delas morresse. Porque na cadeia, estuprador chega a morrer. Eles matam. Né? Estuprar lá dentro, estuprar, né? É o mínimo que eles fazem lá dentro. Né? Na maioria das vezes, chega a morrer. O cara é perseguido mesmo. E sinceramente, aqui pra nós, tem que ser perseguido mesmo. Eu, na minha opinião, haveria de ter confirmado a pena de morte por causa disso. Mas imagina um cara desse, uma hora dessa, de repente estaria até morto. Imagina como que ficaria as crianças. O nosso país não está preparado para a pena de morte. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Imagine, esse inocente ia acabar morrendo. Porque as crianças deram depoimento e ele é pobre, foi preso, etc, etc e etc. E acabar morrendo na cadeia. E depois as crianças falam, o que nós fizemos? Nós matamos nosso pai. Então assim, olha, você vê o tamanho do problema por causa de um egoísmo, por causa do desprezo. Por que um casal chega a fazer isso? Por que uma mãe, quando se separa de um pai, deixa a criança, né, crescer com esses mitos na cabeça? Muitas das vezes são mitos. Muitas das vezes, tanto o pai quanto a mãe passa isso para a criança. Sua mãe não presta, seu pai não presta. E bababá, aquilo vai crescendo. Quer dizer, quem presta agora é o atual parceiro. E se separar do parceiro, quem vai prestar vai ser o outro parceiro. Quer dizer, olha a situação que fica nessa linha do desprezo. Então, uma coisa que eu esqueci de falar lá na capelinha, e muito cotidiano, acontece muito. Imagine só quando uma pessoa briga com a outra. Pode ser o seu parente, né, seus amigos e tudo mais. Você esconde de uma criança ou do seu filho a outra versão. Você sabe o que vai acontecer? Futuramente, a palavra desprezo e a situação desprezo vai acontecer. Não com aquela pessoa que você teve aquele contato ruim, né? E que você escondeu a versão de repente que teria aquela outra pessoa. Qual foi o erro daquela pessoa para com você e você para com aquela pessoa, né? Aí aquela criança cresce e aquela criança tem o desprezo. Sabe por quem? Pelos filhos, pelos outros parentes, por outras gerações. Marido e esposa, né, que quando se separam, né, não conta a versão para a criança, as duas versões, quer dizer, não cria criança com amor real, né, que é o amor fraterno, né. Você só fala para a criança o seu lado, quer dizer, o seu pai te deixou, o seu pai foi embora, o seu pai foi errado, ou sua mãe foi errada, e etc, e etc.
futuramente essa criança vai ter o desprezo, sabe por quem? Não só pelo seu ex-parceiro ou sua ex-parceira, vai ter o desprezo pela família, vai ter o desprezo pelos irmãos, vai ter o desprezo pelos próprios parentes que ela não conhece, porque se ela não conhece, ela não sente carinho, ela não sente amor. Portanto, é uma maldição terrena, o desprezo. Quer se distanciar? Se distancie. Você não consegue conviver com uma pessoa? Não conviva, né? É preferível você sentir o amor fraterno longe do que tá brigando perto e falar que é amor. Então é preferível você se distanciar realmente mesmo. Mas o desprezo te faz uma pessoa ruim, tão igual ou tão pior do que aquela que está na situação de briga que você acha que é a ruim, né? Então nós temos que parar e pensar. Quais são os dois lados da moeda, né? O que aquela pessoa fez de tão ruim, mas o que aquela pessoa fez de bom também? Será que entra na balança? Hein? Muitas das vezes acontece até o contrário. As coisas boas que essa pessoa faz consegue superar as coisas ruins. Pense nisso, tá joia? Deus abençoe. Bom, então quando você se distancia de uma pessoa, não é de tudo pecado. Às vezes você se distancia porque existe uma coisa muito bacana em que a humanidade passa pra gente, né? Que a própria Bíblia passou isso pra gente e que o próprio Jesus Cristo ensinou pra gente. Jesus Cristo, hoje, por exemplo, nós estamos na época de Quaresma, nós estamos em 2018 na época de Quaresma. Então Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto, né? Andando e meditando o que iria acontecer com ele, se preparando para o pior, né? Que seria a morte dele. Quer dizer, como ele é um ser supremo, ele já sabia que isso iria acontecer. Quer dizer, ele se distanciou da sociedade para poder raciocinar dentro de si e se preparar para o pior, né? Então, muitas das vezes a gente tem que se distanciar das pessoas, mas sem aquela linha do desprezo. Distanciar das pessoas para deixar o tempo passar, as coisas entrarem no lugar, né? Já diz aí o Chico Xavier, falou uma frase muito bacana quando passou aqui pela Terra aqui, que às vezes o tempo resolve tudo, mas às vezes, né, o destino coloca as coisas no lugar. Quer dizer, o tempo vai curando a ferida e lá na frente o destino se propõe a unir aquele povo de novo, aquela situação de novo e a resolver todo o problema e tirar todas as dúvidas. Muitas das vezes, quando você tenta resolver uma situação de imediato, não dá certo. Porque cada um tem o seu conceito e cada um tem o seu lado, e aí fica difícil. Não é isso? Então, o distanciamento do desprezo é uma coisa que está muito distante uma da outra. Muito distante. O distanciamento é aquilo que a gente faz para uma situação se resolver. Então, eu me distanciei, por exemplo, só um exemplo, né? Um marido se distancia de uma esposa se distancia do marido um tempo, né? Para tentar não ter briga, não ter discussão, porque de repente separaram e tudo mais, para que o filho deles, né? Para que as pessoas que estão naquele ambiente ali, que seria uma família, mas que não deu certo, não sofra com a consequência dos burros, né? Porque nós adultos somos burros, nós somos imbecis o suficiente para destratar aquele parceiro ou a parceira nossa. E aí quem sofre é a criança. Então qual que é a coisa mais inteligente a fazer? O distanciamento entre o casal. Mas quando você coloca um filho no meio da situação, fica ali no meio, e você trata o filho como se fosse um objeto e fala assim para ele: olha, você agora está comigo, você é meu, você é da minha convivência, e tanto o seu ex-marido, né, tanto o marido quanto a esposa que está fora daquela situação ali, viram nada. Isso está na linha do desprezo. Isso é pecado. Isso não pode fazer. Porque o desprezo destrói famílias, o desprezo ele destrói a raça humana. É por causa do desprezo, né, que os países do mundo estão brigando. O desprezo de um com o outro. Quer dizer, eles não conseguem ter uma convivência. Eles se desprezam, eles se massacram, eles se odeiam. Quer dizer, não existe um acordo. Aí entra na base, né, da guerra. Então como que eu não vou resolver isso? Através da força. Quando se há o desprezo de um casal e de outro casal, o amor que houve naquilo ali, se é que houve amor, vira uma coisa fútil, né? Então, tanto o homem quanto a mulher
tende a defender a atual situação. Quer dizer, hoje, por exemplo, eu estou com a minha esposa, portanto, o meu filho ou a minha filha que está em outra relação, né, que está lá vivendo em outra casa e tudo mais, ao invés de eu agradecer a Deus por ter uma pessoa boa cuidando de um filho ou de uma filha, não, eu começo a atacar as pessoas, eu começo a desmerecer. Por quê? Aonde que isso vai levar? A nada. O que isso vai trazer de benefício para a relação das duas pessoas e para aquela criança? Nada. Né? O que dignifica o ser humano? Tratar o outro com amor e carinho. O que você está separado tem que fazer, por exemplo, com o seu marido ou com a sua esposa que já está em outra relação e que o seu filho e sua filha está para lá, né? Você tem que sentar, você tem que raciocinar, você tem que pedir a Deus, rezar, para que aquela pessoa que esteja com a sua ex-esposa, com o seu ex-marido, seja uma pessoa bacana, que cuide bem do seu filho. E se isso estiver acontecendo, agradeça a Deus, peça, reze, ore, né? E vá lá e trate a situação com carinho. Você não quer ter uma relação com seu ex-esposo, com sua ex-mulher? Sem problema. É um direito do ser humano se distanciar para não ter o atrito. Isso é um direito e não é pecado. Mas o desprezo é terrível. O desprezo acaba com a relação e o desprezo acaba com o amor humano. Se você existe, né, aqui na Terra, é porque você é um fruto de um amor. Naquele momento houve alguma coisa. E o amor fala nesse momento. Independente se foi só uma atração, etc, etc. Alguma coisa naquela pessoa te chamou atenção. Então, se há um fruto desse amor, né, se há um fruto desse relacionamento, você tem que agradecer a Deus e agradecer que aquela situação que já não está mais sob o seu poder, né? Porque você já não vai ter mais poder nisso. Que aquela situação se resolva da melhor maneira possível e que aquela criança cresça com amor, com carinho e que aquela criança cresça sabendo das seguintes coisas, dois fatores primordiais. Se você é ex-marido ou ex-mulher, etc e etc. Olha, esse daqui é só um exemplo que eu estou dando. Esse aqui é o pai que te cria. Esse daqui é o meu amor. Esse daqui é a minha vida. É com essa família agora que você está convivendo. Mas você tem um pai também, que foi um pai que te fez. E você tem uma família, você tem avô, você tem avó, você tem bisavô, né? Tem muitas crianças que ainda tem ainda essas pessoas ainda vivas, né? Olha só o que uma ex-mulher ou um ex-marido tira da criança quando ela está nesse crescimento, num ambiente de discórdia com o ex-parceiro, né? Ou a ex-parceira. Então, se eu faço isso com uma criança, a criança está crescendo sem um contato com, de repente, com bisavô, bisavó, avô, avó. Aí essas pessoas estão velhas, essas pessoas vão morrer, aquela criança não teve essa oportunidade. Olha o tamanho do egoísmo e o tamanho do desprezo humano. Quando você coloca essa situação em primeiro lugar de deixar o ex-parceiro ou a ex-parceira longe do seu filho ou da sua filha, você tira a oportunidade dela de ter convivência com outras pessoas boas, outras pessoas que levantam a mão para o céu, desse ser que vocês dois geraram, né? Desse ser crescer com uma parte do amor também. Porque o amor não está só de um lado ou do outro, o amor tem tudo quanto é canto. O amor está nas coisas também, por que não, né? O amor está você pegar o seu filho, a sua filha, levar para comer uma pizza, um momento de carinho, isso aí é amor, né? O amor está em você pegar o seu filho, a sua filha, levar para visitar um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, ter um contato com a família, independente de qual lado seja. Mas infelizmente não. O ser humano tem o desprezo pelo outro ser humano. O desprezo e a distância, o distanciamento, é uma coisa que está muito longe um do outro. Mas as pessoas, né, parece que juntam isso tudo. Quer dizer, eu quero ficar distante, quero ficar longe e quero desprezar. Quando você despreza, você não está desprezando só aquela situação que está acontecendo na sua vida. Você está desprezando, né, outros seres de ter um contato com você. Outros seres de te achar uma pessoa que está em fase de crescimento humano. Se você está em crescimento aqui no purgatório, as outras pessoas que estão de fora daquela situação, nós estamos falando aqui agora, né, de marido e mulher quando se separam, essas pessoas, esses parentes, né?
Porque a família que teria que ser família não é mais. A família não deu certo, ela separou. Tudo bem, se é para o bem comum, que isso aconteça. Mas existem outros seres que fez parte daquela história. E essas pessoas, muitas das vezes, né, se sentem desonradas. Quão triste é para uma bisavó, uma avó, não ter um contato com seu neto porque de repente a sua nora ou seu genro não quer. Ou o que é pior, sua ex-nora e seu ex-genro não quer. É muito triste. São seres que daqui a pouco vão embora. São pessoas que envelhecem, ordem natural das coisas, e aí vão morrer, e essa criança vai crescer sem um contato com essas pessoas vão ser enterradas, e lá no futuro, né, você não vai ter sequer uma lembrança dessa situação, uma foto que seja para você mostrar para os seus netos, para os seus filhos, né? Então é terrível, né? Quer dizer, imagine a sua filha ou seu filho crescer sem um contato familiar de uma das partes, né? Tanto um lado quanto o outro. Ela vai crescer lá na frente, o que ela vai ter para falar? Eu tive uma bisavó, nossa, meu Deus do céu, não conheci, queria muito ter conhecido. Eu tinha um avô, nossa, mas a minha mãe não deixou eu ter contato com a família do meu pai, ou meu pai não deixou eu ter contato com a família da minha mãe. Olha só como que fica o coração da pessoa lá na frente, né? Se for uma pessoa que estiver em fase de crescimento aqui na Terra, porque existem pessoas ruins também, um coração ruim, que deixa, né, os parentes, né, totalmente de lado, né? E terrível, é terrível isso. Esse dia mesmo eu fui no enterro de uma parente minha, que eu sinceramente não acompanhei essa parente. Eu sei que a parente existe, mas eu não acompanhei. Errei. Eu deveria, na hora que eu tivesse consciência, ter mais contato com essa parente. Eu só fui na hora da despedida. Quer dizer, como eu falei aqui em vídeos anteriores, a pessoa fica 3 dias aqui na Terra. Essa parente falou assim, puxa vida, eu gostava tanto de você, te esperei tanto aqui na minha vida, aqui na Terra, aqui no purgatório. Você não veio me ver agora logo na hora que você vai me enterrar. Puxa vida, e agora eu não vou poder ter contato com você. Quer dizer, é um pecado, gente. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, né? O desprezo, ele é uma coisa do demônio. O desprezo, ele não traz benefício nenhum a relacionamento nenhum. Mas eu vou dar desprezo àquele que me fez mal. Tá errado. Você não tem que dar desprezo à pessoa que te fez mal. Você tem que se distanciar para não haver mais atrito e você deixar o tempo e o destino resolver aquela situação. Porque o tempo mostra, o tempo cura ferida. O tempo, ele atrai o destino. E o destino, futuramente, que seja nessa vida, ou que seja em outra vida, que seja nessa encarnação, ou como diz os espíritas, em outra reencarnação, você vai ter o contato, né, em alguma situação, em algum momento que você vai resolver aquele problema, né? Como eu disse em vídeos anteriores, você não consegue manobrar situações que já aconteceram com você, mas você vai voltar para continuar a sua fase, né? Então, assim, gente, vamos ter cuidado com o ser humano. Vamos ter cuidado com as pessoas, vamos ter cuidado com a vida humana, vamos ter cuidado com essa diferença entre o distanciamento e o desprezo. O distanciamento é uma coisa natural que acontece aqui na Terra, no purgatório, para a gente resolver uma situação, ou então que seja, né, você tentar resolver de imediato. Muitas das coisas se resolvem, mas 99,9% não se resolve naquele momento. Porque quando há uma situação acontecendo aqui na Terra, no purgatório, que é de ruim, a gente fala que as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. Entram terceiros para a situação, né? Quando tem essa situação que a gente está falando mais aqui hoje, entre marido e esposa, aí entra sogro, sogra, irmão e parente, e vira um angu de caroço, cada um tem um pensamento. Não deixa sua filha ter contato mesmo lá com aquele cara, não, porque aquele cara lá não valia nada, ou não tinha uma situação financeira, quer dizer, despreza a pessoa, né? Eu já vi acontecer um caso bem recente, que inclusive eu vi acontecer, né? Uma mulher se separou do marido
E o marido pegou a criança e levou para a família dele ver, né? A esposa confiou no marido, né? E o marido não devolveu mais a criança. Olha só que terrível essa situação. Aí depois, quando você vai olhar, você fala assim, poxa, mas que marido desgramento, né? Que cara mais desgraçado que me pega uma criança da mãe e não devolve a criança para a mãe. Na hora que você vai estudar o assunto, o caso no fundo mesmo, vamos ver o que estava acontecendo. A mãe da criança deixou o pai sem ver a criança 6 anos, o pai brigando na justiça para ter criança, e a justiça não deixando, ou a justiça nossa é muito lenta, e aquela situação todinha, aquilo foi crescendo, até que deu um tilt na cabeça do pai lá, e foi lá e pegou a criança um dia lá para dar um passeio, e sumiu com a criança. Olha só, por que isso aconteceu? Porque os dois se desprezaram, os dois não conseguiram sentar e ter um bate-papo de gente adulta e gente que tem, no mínimo, se não tiver amor no coração, mas no mínimo respeito com o ser humano. Olha, você é o pai, você tem direito de ver. Eu sou a mãe, eu tenho direito de ter. E daí vai. Quer dizer, vamos parar de discutir, porque a discussão vai atrapalhar o nosso filho ou a nossa filha. Isso não vai gerar nada. Isso não vai gerar futuro nenhum, nem para você, nem para mim e nem para a criança. Resumindo, olha que angu de caroço que virou. Agora o pai é procurado pela justiça, a mãe se sente uma vítima, e a mãe nunca foi vítima, né? Quando ela se distanciou, não deixou a criança ficar perto do pai, ela não era vítima, né? E hoje em dia tem muita coisa hoje que dá para se resolver, mas tem muita coisa que o tempo é complicado. Eu falo isso até mesmo por experiência própria, né? Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa, mas a gente vê que a gente está sem o poder na mão, né? Aí você deixa o tempo passar para as coisas se resolverem, tem muitas coisas que você tem que realmente encarar e ir. E aí lá na frente você se arrepende, né? Então é complicado. Esse desprezo e distanciamento é uma coisa complicada. Isso daí não há justiça que resolve, isso daí não há reunião em família que resolve, não há nada. A única coisa que resolve essa situação se chama amor em Cristo. Amor com o ser humano, que ele mesmo nos propôs isso, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu amo o meu próximo, eu tenho que ter no mínimo com essa pessoa um respeito. Se você despreza e você faz uma criança, ou você faz um seu amigo, ou alguém da sua família desprezar um outro por causa da sua situação e do seu egoísmo, você não tem amor nenhum na sua vida. O que você tem na sua vida é um egoísmo próprio, egocêntrico. Pessoas que muitas das vezes são pessoas de bem na casca, mas no coração as pessoas são malignas.